Olá, traders e investidores, tudo bem? Você já conhece a Aquelu? A Aquelu é a calculadora de imposto de renda da Nelogica, que vai facilitar a sua organização para a declaração anual de imposto de renda. Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso treinamento de introdução ao Day Trade com foco em Tape Reading. Então, meu nome é Roberto Caldana, faço parte do time de conteúdo da Nelogica e vamos lá para mais uma aulinha, tá? Galera, essa aula é muito importante, vai ser uma aula também teórica, tá? Sobre as regras da Bolsa, mas essa é uma aula muito importante. Sei que vocês estão ansiosos aí para ir para a parte prática, né, do negócio, eu também estou, tá? Porque é a parte que realmente é mais divertido, tá? Mas é muito importante que vocês saibam quais são os fundamentos que compõem a Bolsa de Valores e principalmente as regras, tá? Existem muitas regras que compõem as formas de negociação da B3. Só que a gente não vai abordar todas elas, porque daí seria realmente 3 horas de aula, tá? Ou mais até. Eu passei um pouquinho sobre as principais coisas que vocês precisam saber sobre o funcionamento da Bolsa, tá? Então espero que vocês nos acompanhem. Espero que vocês assistam até o final, porque apesar de ser uma aula teórica, talvez seja uma das mais importantes para quem está aí nos acompanhando e está começando no mercado, tá? Então, por favor, assistam com o coração, assistam até o final, porque provavelmente isso vai mudar muito a cabeça de muita gente, tá? Que não sabe, por exemplo, conceitos importantes de margem e alavancagem, assim como também ajuste e coisas do gênero, tá? Então, pessoal, prestem bastante atenção, porque realmente é muito importante, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu trocar aqui para minha tela. Vamos lá, então, Nelogica. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, introdução ao Day Trade, regras da Bolsa de Valores, tá? Galera, aqui é o nosso cronograma. Eu sempre vou manter ele aqui nos nossos slides, porque, enfim, é importante que vocês acompanhem, tá? A galera pergunta, às vezes, no comentários ali qual é o cronograma, vocês sempre vão ver ele no início da aula, tá? Na primeira aula, na verdade, eu expliquei ele em detalhes, né? Mas vamos lá. Regras da Bolsa, tá, pessoal? Então, primeiramente, o que é a Bolsa de Valores, tá? Eu sei que vai parecer mais uma leitura de slides, mas eu vou complementando na medida que a gente vai acompanhando, tá? A Bolsa de Valores é um mercado, então prestem atenção nessa palavra. Quando a gente fala de mercado, né, normalmente, a gente está falando sobre todo esse ecossistema de negociações que compõem as bolsas ao redor do mundo. Não só a B3, mas também Nasdaq, a NYSE, a Bolsa de Nova York, né, no caso, e assim por diante, tá? Então, a Bolsa de Valores é o mercado onde são negociadas ações de empresas, títulos de renda fixa, commodities, contratos futuros e outros ativos, tá? Principalmente o quê? Os contratos futuros, que é o que a galera costuma operar aí no day trade aqui na B3. Né? Então estamos falando aí de mini dólar, mini índice e assim por diante, tá? Commodities também a gente tem aí boi, milho, grãos de café, boi gordo e assim por diante também. E ações de empresas, Petro, Vale, Gol, Americanas e assim por diante também. Quando o investidor decide comprar uma ação, existe outro investidor querendo vendê-la. Então, é uma relação básica de oferta e demanda, tá? A gente viu isso na primeira aula, né, que as negociações, elas precisam ter essa dinâmica de alguém oferecendo e alguém querendo vender ou comprar, né? Alguém querendo vender e outra pessoa querendo comprar. Então, nada mais é do que esse ambiente onde existe essa conexão entre um comprador e um vendedor, ou um vendedor e um comprador, e vice-versa. Até aí muito simples, né? Realmente não tem mistério. Opa. Portanto, a bolsa é o ponto de encontro entre eles e onde é realizado o negócio, como eu falei. E no Brasil, né, a nossa bolsa é a B3, significa Brasil, Bolsa e Balcão, tá? Até ficou bem legal, né? Ficou uma equação... Ah, esqueci agora, né? Qual a importância da Bolsa de Valores, galera? Então, basicamente, né? Eu sei que parece meio óbvio, mas é importante que vocês saibam. O papel da Bolsa nas negociações é servir como um ambiente para que elas aconteçam de forma eficiente, justa e segura. Por quê, né? Porque se não existisse essa instituição por trás da regulamentação da Bolsa, tá? E proporcionando esse ambiente de negócios eficiente, nós teríamos aí um nível de desconfiança, nós teríamos também
muitos problemas, né, em relação a negociar em casas diferentes, por exemplo, negociar em formatos diferentes, né? Imagina se não existisse a B3, né, fazendo essa interligação aí entre o investidor e uma empresa, por exemplo, querendo ofertar seus títulos. Então a bolsa realmente é o ambiente, é o espaço para oferecer esse ambiente seguro e eficiente, tá? Basicamente isso. A gente precisa de ambientes assim, porque hoje em dia, ainda mais agora, né, que virou tudo eletrônico, a gente tem que realmente ter essa preocupação com o ambiente seguro, tá? Então também, mais importante, tá? Também, não só isso, a questão da segurança digital, mas também essa questão das garantias, tá? Que é assegurar que o investidor receba uma ação, tá? Que pagou por elas. Então, vamos lá. Comprei um lotezinho de Petrobras, tá? Eu quero que alguém seja responsável por realmente me entregar a custódia das ações na minha conta. Ou então, transferir o dinheiro das ações que eu vendi, por exemplo, para outra pessoa, né? Então, isso também é um papel da bolsa, isso também é muito importante. Isso é uma obrigação da bolsa que é muito importante também, tá? Que faça essa conexão entre os negócios. E assim como as ações são vendidas, que vão para a custódia do investidor que as comprou, que é o que eu falei agora, né? Então, realmente essa transferência aí da custódia, né? A bolsa fazer esse papel de ter essas informações e depois passar para as corretoras, passar para as casas de clearing, etc. Mas o mais importante é isso que você tem que saber. Participantes do mercado. Então, mercado, né, participantes que compõem o ecossistema da bolsa, tá? Então, a bolsa de valores, que é o próprio ambiente de negociação, onde os investidores podem comprar e vender diferentes ativos, os chamados valores mobiliários, tá? Não confundam com imobiliários, apesar de nós termos os fundos imobiliários, né, mas não, são valores mobiliários, tá? Ações de empresas de capital aberto, as SA, contratos futuros, fundos imobiliários, tá? A gente colocou aqui. E etc. Outros ativos também, que a gente já tinha falado. Intermediadores. Quem são esses caras, tá? São os agentes que conectam os produtos da bolsa para os demais investidores. Então, por exemplo, pessoas como nós. São os bancos e as corretoras. Então, temos lá conta na corretora X, ela vai ser o intermediador entre a bolsa de valores e as nossas negociações, tá? Não tem mistério. Reguladores, galera. Então, sim, tem órgãos de regulação, tá? Que fazem, né, esse controle, essa gestão do ambiente de negócio da bolsa. Então, como eu falei, né, são instituições que regulam as atividades financeiras do mercado. Exemplo, temos o Banco Central, tá? Mas principalmente a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? Também tem um grande papel aí em manter a ordem dentro do ambiente de negócios. E, por fim, temos o trader, né, que... Quem será que é o trader? Tô brincando, né? Eu olhei pros lados, mas somos nós, né, galera? É o especulador do mercado, trader é o participante que compra e vende ativos atuando ativamente nas negociações, somos nós, traders, tá? Também nós podemos colocar o trader como investidor, né? A partir do momento que ele faz uma negociação, mas como o nosso foco aqui é day trade, né? Então nós estamos falando de especulação, tá? Nós falamos isso na primeira aula, por sinal. Pessoal, regras da bolsa agora. Eu não me ative a todas as regras que tem. Existem muitas regras, tá? Existem regras de horários, existem regras no formato de margem, regras no formato de como tu pode tomar um primeiro stop, por exemplo, sendo um investidor, pessoa física. Enfim, existem N regras. E eu espero que depois vocês deem uma procurada mais sobre isso. Porque se realmente eu fosse ficar falando sobre todas elas, a gente ficaria aqui umas, pelo menos, 4 horas, tá? Mas eu quero explicar para vocês o quê? Coisas que são importantes que vocês tenham na cabeça de vocês que vão fazer a diferença, tá? Primeiro delas é os tipos de ordens. Vocês devem ter ouvido falar, tá? Das ordens limite, das ordens stop, das ordens a mercado, né? Mas eu preciso que vocês entendam isso, principalmente em relação ao tape reading, porque as ordens limite são as ordens que a gente vai costumar ver no nosso dia a dia, no nosso livro de ofertas, e a gente precisa entender a dinâmica de como é que elas se conectam com as execuções, tá? Então, ordem limite são as ofertas do mercado, como eu falei.
Ou seja, são as intenções de compra e venda dos players, tá? Intenções, nós falamos isso também na primeira aula. O mercado é composto das intenções e das execuções. Se só houvessem as intenções, o mercado não ia se mexer. O preço dos ativos não iria se mexer porque não teria ninguém realmente agredindo e querendo fazer negócio. Só um monte de gente querendo vender ou comprar, sem ter alguém ativamente querendo fazer isso, o preço realmente não sairia do lugar. Da mesma forma que as execuções, se só houvessem execuções, também o preço não iria se mexer, tá? Então, são as ordens que compõem o livro de ofertas dentro da nossa fila, da sua fila de execução. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo de mini índice, tá? Num livro de ofertas, nós temos o que? A corretora, a quantidade de lotes dentro da ordem, tá? Então, isso aqui é uma ordem, e o preço de compra ou venda. Então, Bradesco tá com a intenção de comprar 14 lotes de mini índice no preço de 108.120, tá certo? Isso são as intenções, né? Isso está pregoado lá no mercado, mas ainda não aconteceu, certo? Pessoal, eu sei que parece confuso num primeiro momento, mas eu sei que vocês vão, na medida que a gente for indo nas partes práticas, vocês vão entendendo essa dinâmica de intenção e execução, da ordem limite e da ordem a mercado, tá? Senão até esqueci de colocar a ordem a mercado, mas eu vou falar aqui no freestyle. Ordem stop. Diferente das ordens limitadas, esse tipo de ordem não entra no livro de ofertas, tá? Ou seja, não faz parte da fila de execução do book de ofertas imediatamente. O que é a fila de execução, né? Quando a gente coloca uma ordem limite, tá, no mercado, nós temos aqui, ó, obviamente não está numerado, mas a gente consegue ver pela lógica da ordem de cima para baixo, tá? Que as primeiras ordens do nosso livro de ofertas, estou mexendo com o mouse aqui para vocês, serão as primeiras ordens executadas caso exista aí um vendedor com a intenção de agredir a compra, tá? Então, Bradesco vai ser, caso alguém venha aí boletar, né, agredir uma venda de 50 lotes de mini índice, Bradesco vai ser executado, ideal vai ser, genial vai ser, liquidez vai ser, ideal de novo vai ser, Bradesco vai ser, provavelmente vai ir até ideal, genial e ideal aqui. Provavelmente vai ir até aqui, tá? Eu não fiz a conta e fiz só no olho mesmo. Só que não vieram mais agressões de venda. O que acontece? Os lotes da liquidez, ideal, UBS, ideal, IBS, Bradesco e assim por diante, vão continuar no book. Não vão ser executadas porque não teve aí um agente vendedor para, né, vender para esses caras que querem comprar. Então, eles não vão ser executados, vão continuar no livro de ofertas. Até que venha o quê? Um novo vendedor agredido ao mercado, né, para vender para eles esses lotes. Então, esses caras vão continuar porque eles estão mais no final da fila, entendem? Então, Bradesco aqui em cima entrou primeiro na fila nesse nível de preço, no 108.120. Mas agora, a UBS aqui está bem no finalzinho, ela entrou mais no final. Então, ela não vai ter prioridade caso alguém venha, né, vender, agredir a mercado lotes para eles comprarem, tá? Essa é a dinâmica em tese, tá? Em tese não, é assim que funciona. Eu digo em tese porque eu imagino que para alguns ainda esteja um pouco nebuloso, mas como eu falei, né, é o tipo de coisa que é muito mais fácil ver na prática do que só falando. Ordem do tipo stop será enviada para a corretora e apenas irá para o book quando o mercado atingir o seu preço, para então ser encaminhada para a fila e de acordo com a disponibilidade ser executada, tá? Então, da mesma forma, né? Funciona praticamente como um gatilho, tá? De execução dessa ordem apregoada de stop. Tanto para o preço de um stop de ganho como de venda, tá? Então, funciona para os dois lados. Então, possui um preço de gatilho, chamado de preço stop, ou apenas stop, que é o preço definido pelo usuário, e também uma margem de execução, tá? Podendo ser o mesmo valor do nível de preço. O que isso significa, tá? Que dependendo da forma como o mercado está reagindo e da volatilidade, a ordem stop pode ser executada naquele nível de preço ou não. Por isso que existe um mecanismo chamado de offset, que a gente vai ver depois, tá? Que funciona como uma margem de segurança para que a ordem stop seja executada dentro daquela região de preço. Porque, dependendo da volatilidade aonde a ordem stop é acionada, ela pode ter um pequeno spread, tá? Ou até um grande spread,
né? Mas isso aí são outros 500, tá? O que eu quero que vocês entendam é que ela vai entrar para o livro apenas no momento que ela chegar, que o preço chegar até lá e ativar o preço de gatilho. Isso que você tem que saber. Em resumo, indica até onde a ordem stop pode ser executada, tá? Basicamente isso. Opa, aí. Leilão, galera, leilão. Isso aí eu vou ter que ficar uns minutos falando para vocês, mas é bem importante, tá? O leilão é o momento em que os interessados em um produto, nesse caso o ativo, enviam suas propostas e estabelecem um preço pelo qual estariam dispostos a comprar ou vender uma determinada quantidade daquele ativo. Ou seja, tá? É onde vai ocorrer a formação do preço teórico. É onde vai ter um monte de vendedores e um monte de compradores e eles vão enviar as suas ordens nesse momento, onde não vão haver execuções, vão haver apenas aí as intenções de um lado e de outro. O mercado não está aberto ainda, tá? Não está aberto. Mas vão ter aí as intenções de um lado e de outro, e automaticamente o sistema da bolsa vai fazer aí vai fazer o cálculo da formação de um preço teórico, onde seria o preço onde a média desses preços, onde realmente os players demonstram a intenção de fazer o mercado abrir, tá? Esse preço pode ser acima do fechamento anterior ou abaixo, ou então no mesmo nível de preço, mas ele pode variar, tá? Existem regras específicas para o leilão, que eu não entrei agora nos pormenores, porque são várias micro-regrinhas, tá? Por exemplo, tu pode enviar tua ordem para o leilão, mas tu tem uma janela de cancelamento na tua ordem. Então, a cada X período de tempo, tu pode ir lá cancelar caso tu não queira participar do leilão. E assim por diante. A quantidade que tu pode utilizar, né, que tu pode ofertar, isso varia. Se eu ficar explicando aqui, realmente a gente perderia muito tempo, porque isso acaba não sendo o mais importante, tá? Então esse preço oscila durante o leilão e é chamado de preço teórico. Que eu falei, né, a bolsa ela faz essa média de ofertas de venda e de compra, né, até chegar num preço médio aí, um preço teórico. Em resumo, o leilão possui a finalidade de expressar qual é o valor médio que o mercado está disposto a pagar por aquele ativo. Por isso que pode, às vezes, abrir acima do fechamento ou abaixo do fechamento anterior. Por exemplo, vem uma notícia muito importante aí de lojas americanas, tá? A gente já pode perceber que no leilão de abertura do dia seguinte, o mercado pode abrir lá para baixo, por exemplo, né? Porque o mercado já interpreta como que, né, teve um deságio no valor da ação por N motivos, então o preço justo que eu quero pagar na formação do preço teórico vai ser, né, bem abaixo do fechamento anterior. E assim por diante. Tá? E o preço teórico é o preço de referência de um ativo durante o leilão. Tá? Então o preço teórico sempre vai ser vai sempre ficar sendo apontado para vocês ali na ferramenta de ofertas de vocês. Superdom, por exemplo, até no gráfico, tá? Mas ele vai dar para visualizar a formação do preço teórico. E o preço teórico é o preço de referência de um ativo durante o leilão. Esse preço é o resultado da média das ofertas entre compra e venda nesse ativo durante o leilão, que foi o que a gente falou, tá? Tipos de leilão. Isso que é importante que vocês entendam, tá? Leilão básico de abertura, que é o que a gente falou agora inicialmente, o exemplo que a gente deu, no intuito de definir o preço inicial de um ativo, preço de abertura, tá? Então sempre a abertura do mercado. A bolsa realiza um leilão de aproximadamente 5 minutos antes do mercado abrir. Eu ia botar um parênteses aí, tá? Mas eu não botei porque prefiro explicar. Apesar de ser aí aproximadamente 5 minutos, o leilão de abertura pode durar mais tempo, pessoal. Dependendo da volatilidade do ativo, dependendo da formação do preço teórico, se tiver aí um motivador muito importante, motivador de alguma notícia, um evento, uma breaking news, por exemplo, tipo o caso das americanas, o preço de leilão, o tempo do leilão pode durar muito mais tempo. Eu já vi aí leilões de 20, 30 minutos, até mais, tá? Não me lembro agora exatamente quando deu aí o impacto da pandemia, não lembro quanto tempo durou o leilão, mas sei que foi, a gente vai entrar na questão do circuit breaker, né, mas foi um atrás do outro. Foi um momento bem interessante para ver como é que o mercado reage, né, e os mecanismos de defesa, tá? Mas continuando. Aproximadamente 5 minutos, quando está tudo aí em temperatura normal, condições normais de temperatura e pressão, tá?
Leilão de fechamento. Então, ao final do pregão é realizado um leilão que definirá o preço de fechamento de um ativo. Essa modalidade é iniciada 5 minutos antes do mercado encerrar as atividades. Da mesma forma que o leilão de abertura, também tem o leilão de fechamento, tá? O mais importante, na minha opinião, é o circuit breaker, tá? Porque esse aí é o que normalmente a gente não tem como prever. Porque realmente é um tipo de leilão que é causado, originado por uma notícia, um impacto, uma volatilidade muito forte no mercado, tá? De repente aí a questão do, como eu dei o exemplo, né, da questão da pandemia, quando deu aquela enxurrada de vendas, por exemplo, na questão da pandemia, que o Ibovespa foi de 110 para 60 mil pontos, né? Foi um circuit breaker atrás do outro. Lembro direitinho desse dia. E a bolsa, o mercado praticamente não abriu, de tantos circuit breakers que aconteceram. Tá? Então, eu dei aí um exemplo, né, antes de explicar, porque ocorre durante o pregão. Sendo normalmente utilizado para ajustar o preço de um ativo após haver grande variação em seu preço, ou seja, volatilidade. O que pode ser causado por um evento de alto impacto, como eventual ativação de um circuit breaker, tá? Então, por exemplo, uma breaking news é uma notícia muito impactante, como que a gente viu, por exemplo, do caso das Americanas, pode gerar esse circuit breaker, certo? E o detalhe, ele pode ocorrer no mercado como um todo, né, como foi o caso da pandemia, ou então apenas em um ativo específico, certo? Vamos continuar. O ajuste, tá, galera? A galera pergunta o que é o ajuste, o que é o ajuste, qual a importância do ajuste, tá? Vamos explicar agora para vocês isso. O ajuste diário é uma equalização automática da posição das pessoas que operam no mercado futuro. Ou seja, o ajuste sempre vai existir no mercado futuro, tá? Estamos falando aqui de índice, dólar e commodities, tá? E outros ativos do mercado futuro também compõem DIs, etc. Mas guardem isso, tá? Não existe ajuste diário para ações, tá? Para futuros de ações, sim, mas para mercado, mas a gente está falando agora principalmente de mercado futuro, tá? Mercado à vista, a gente não precisa se preocupar, tá? Ele é calculado diariamente ao final de cada pregão. Não é exatamente no final, tá? É mais ou menos ali na janela depois das 16 horas, mas fiquem em mente, né, que é mais pro final do pregão, tá? E na prática, ao final do dia, né, a bolsa de valores verifica quem teve prejuízo ou lucro, tá? Prejuízo ou lucro na sua posição estabelecida. Então, é realizado o acerto financeiro no dia útil seguinte na conta da pessoa. Então, diretamente na conta de cada indivíduo. Pode ser pessoa jurídica ou física, se nós estivermos, por exemplo, carregando uma posição de dólar ou de índice, tá? De quem realizou a operação, né? Mais importante, né, é da posição que está aberta, tá, pessoal? Então, fiquei comprado em dólar a R$5. O dólar foi a 6, eu vou ter um ajuste positivo na minha conta, referente a essa variação de R$1 que teve do 5 para o 6. Legal, né? Ganhei dinheiro. Agora, comprei dólar a 5, o dólar foi a 4, tá? No dia seguinte, eu estou carregando a posição do dólar a 5, né? Eu comprei a 5, ele está a 4. Putz, agora eu perdi dinheiro, né? Não é legal quando o preço do dólar está abaixo da posição que eu comprei, né? Deveria estar acima. Então eu vou receber um ajuste negativo na minha conta, tá? E isso é um mecanismo de proteção, né, que foi criado para realmente poder a bolsa, né, proteger o sistema da bolsa e principalmente as corretoras, para evitar o quê? Que um indivíduo, um fundo, uma pessoa física também, se alavanque demais com uma margem insuficiente e podendo aí, por exemplo, causar um risco de liquidez, por exemplo, para a própria casa, para a própria corretora, tá? Então, realmente para evitar que os prejuízos que o indivíduo tome não sejam maiores do que eles têm na conta. Então, por isso que diariamente ocorre, tá, esse ajuste financeiro diário dentro da conta da pessoa, do indivíduo, da pessoa jurídica ou física. Espero que isso tenha ficado claro, tá? Então, como eu falei aqui, esse é um mecanismo de proteção e tem o objetivo de evitar inadimplências. Isso existe porque todas as pessoas que operam recebem os lucros ou pagam os prejuízos diariamente, dependendo da posição em aberto.
como eu falei também, o objetivo é proteger todos os participantes e corretoras de valores, garantindo que o sistema sempre opere de forma equilibrada. Por isso, aqueles que não pagam ajustes diários são considerados inadimplentes e têm a sua margem de garantia executadas. Né? Como eu falei, quem não tem o dinheiro para pagar o ajuste vai ter a sua margem de garantia executada pela corretora, ponto final. Tá? Vamos aqui. Abertura e fechamento, tá? Então, os horários aqui. Pessoal, esse horário pode variar, dependendo aí de como a bolsa normalmente pode fazer certos ajustes finos em relação aos horários. Temos que considerar também horários de verão ou de inverno, também. Horários de verão nos Estados Unidos, por exemplo, pode alterar algumas questões, por exemplo, da forma como o mercado de lá abre impacta aqui a volatilidade. Não que impacte diretamente o horário, mas é importante você ter noção que impacta a volatilidade do mercado aqui no Brasil. Mas não é sempre que acontece, né, uma alteração de horário na bolsa, mas, se eu não me engano, foi dia 31 de janeiro de 2022, houve essa alteração, por exemplo, se eu não me engano. Acho que foi exatamente essa data, tá? Então, ações. O mercado inicia oficialmente, né, a abertura do mercado das 10 até as 18. Obviamente existe o leilão de abertura e depois ali posso chamar o leilão de fechamento, tá? Mas o que a gente está acostumado realmente a observar é o das 10 às 18. Opções das 10h05 às 17h55. Índice, mini índice, das 9 às 18h25. E dólar e mini dólar das 9 até as 18h30. Tá? Antigamente esse horário era diferente. Foi alterado faz pouco tempo. Pouco tempo eu digo um ano, né? Importante. As posições com margem de garantias insuficientes poderão ser encerradas compulsoriamente pela corretora a partir das 17h30 pela Bovespa, tá? Ou seja, mercado à vista, e 18 horas pela BMF, que é mercado futuro, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês do leilão, pessoal, que não é uma recomendação, nem é uma instrução, tá? É uma dica. Observem muito bem o leilão, mas se vocês estão iniciando, de repente tentem evitar ficar fora do leilão. Porque, como eu falei para vocês, existem muitas regras específicas de cancelamento de ordens, quantidade de lotes, dentro da formação do preço teórico, e vocês podem já começar aí o dia recebendo, né, uma movimentação muito forte contra a posição de vocês. Então eu não recomendaria, não como uma recomendação de investimentos, mas como alguém que opera aí no mercado já faz um bom tempo, tá? Que fiquem de fora porque tem muito mercado pela frente ao longo do dia, tá? Não vai ser na formação do leilão aí que vocês já vão sair fazendo grana, tá? Então, uma dica de amigo, meu pai sempre dizia, quem avisa amigo é. Então, nesse primeiro momento, tá? Se vocês estão iniciando realmente no mercado, evitem não enviarem ofertas antes do mercado abrir, tá? Apenas uma dica. O aftermarket, tá? O aftermarket é uma expressão aí que muita gente fala, mas, enfim, a gente vai explicar agora. Poucas pessoas, na verdade, entendem o que é aftermarket, tá? O aftermarket surgiu para ofertar um período extra, que acaba destinando mais tempo fora do horário padrão da bolsa, com foco nas pessoas que não conseguiram acompanhar o mercado no horário comercial, tá? Então é uma janela aí extra que é oferecido para fazer aí algumas negociações, né, específicas, tá? Mesmo com a abertura dessa janela de tempo, alguns ativos não têm permissão para serem negociados, como no caso dos derivativos, tá? No entanto, estão disponíveis os ativos à vista e commodities, desde que seja respeitado o limite máximo de transações específicos de R$900 mil por pessoa física, tá? Então tem essas regras, mais ou menos, tá? Não coloquei todas elas, existem mais regras, mas são as principais. Vamos lá, eu não queria me estender tanto nessa aula, porque eu sei que para alguns aí acaba sendo mais chato, mas vamos lá. Margem de garantia, pessoal. E agora sim são, na minha opinião, os conceitos mais importantes que você tem que entender, tá? Essa agora é a parte mais importante. A margem de garantia é o valor que vocês depositam na corretora,
né, que serve como garantia das operações de vocês, tá? E essa garantia ela serve tanto para compra e venda de ações, tá, para a posição de vocês, que seja no mercado à vista comprar o lote padrão aí de uma ação, por exemplo, Petrobras, ou então como garantia para alavancagem, tá? Alavancagem, por exemplo, no mercado futuro, até alavancagem de ações se vocês quiserem. Mas a margem de garantia, galera, é realmente o ticket de entrada para vocês operarem no mercado, tá? Então, é o valor alocado como segurança na sua corretora que possibilita a alavancagem financeira. Esta exigência varia entre as corretoras. Varia entre as corretoras. Antigamente, tá? As casas, né? Quando eu falo casas corretoras, elas poderiam definir valores diferentes para as margens, principalmente nos mercados futuros, tá? Estamos falando de dólar e de índice. Mas, a partir de 30 de janeiro de 2022, a B3 deu um basta nisso e colocou uma padronização mínima desses valores de margens para esses contratos, para os mini contratos, tá? Estamos falando dos mini contratos. Mas o que eu queria brifar para vocês aqui em vermelho é: estude sobre a política de alavancagem e as margens exigidas para os mercados de BMF e Bovespa. B3, tá? Que é a união dos dois. Mas, pessoal, deem uma olhada nisso aí. Eu não tenho como mostrar para vocês tudo, mas é importante que vocês entendam como funciona as margens de garantia. Realmente, quem não conhece ou quem não sabe como isso funciona, às vezes pode achar que está com dinheiro infinito na conta e não é verdade, tá? E daí, às vezes, tomar um stop compulsório da corretora pode machucar, porque é um stop muito mais caro do que um stop financeiro normal, seguindo o teu gerenciamento de risco. Então, estudem sobre a margem de garantia, não é nada demais, tá? Mas deem uma olhadinha no site da B3, que vai ter lá todas as regras da margem de garantia, tá? Não existem regras específicas, tá? Deem uma olhada, é interessante, recomendo. Então, a partir do dia 30 de 1 de 2022, a garantia mínima exigida pela Bolsa para operar um mini contrato de índice, o WIN, é de R$100 em conta, tá? Para um contrato. Antigamente esse valor variava de corretora para corretora, hoje em dia não. A B3 deu aí um piso, tá? Já para o mini contrato de dólar, o WO, o valor mínimo é de R$150 em conta. E se eu não me engano, essas alterações de garantias vieram junto com a alteração de horário. Eu não tenho certeza agora, mas se eu não me engano foi. Tá? Depois, se quiser pesquisar e me corrigir aí, fiquem à vontade. Então, por exemplo, se uma operação no ativo de WO atingir sua garantia de R$150, será necessário alocar margem novamente para continuar operando esse ativo. Tá? Ou seja, atingiu aí o valor financeiro de R$150 em relação ao mini contrato de dólar, game over, tá? Vai ter que colocar mais margem na conta para continuar operando. Ou então, né, só no dia seguinte. Ou então, se foi todo esse dinheiro na conta, já era, certo? Conta está quebrada, tá? Por isso que a gente sempre fala, né, porque que operar, galera pergunta, com R$100 eu posso operar um mini contrato. Eu posso operar um mini contrato de índice? Pode, mas a primeira variação brusca na tua cara, indo contra a tua cara, né, vai te tirar fora do mercado. Então, eu não posso recomendar para vocês um valor mínimo para ser alocado dentro de uma margem de garantia. Mas espero que vocês entendam a lógica por trás e visualizem, né, a importância de não trabalhar sempre com a margem, esqueci a palavra agora, mas com a margem muito apertada. Uma margem muito apertada, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Importante, o seu saldo e outras alocações não são movimentados automaticamente. É necessário que você faça manualmente, determinando os valores adequados à sua conta, tá? Isso ocorre também para os valores de renda variável. O que acontece normalmente? A galera pergunta muito na hora do Proust. Ah, Roberto, eu coloquei lá o dinheiro na corretora, mas no dia seguinte eu fui tentar operar e tá dando lá uma mensagem de controle de risco, alguma coisa, uma mensagem vermelha no canto direito da tela. Pessoal, o que acontece? Muitas corretoras, elas têm uma conta principal, tá? Deixa eu visualizar aqui, ó. Tem a conta principal, certo? Que tu depositou para fazer compras de renda, de títulos de renda fixa, por exemplo, ou outras negociações.
E tem uma conta específica, tá? Para renda variável. Então, algumas pessoas, elas não se dão conta que tu tem que transferir do valor da conta principal para a conta específica de renda variável. Algumas corretoras não têm isso. Isso varia de corretora para corretora. Mas, normalmente, é isso que acontece. E algumas vezes a corretora, tu faz a alocação do saldo para renda variável, no dia seguinte ela retira. Tu tem que fazer de novo essa operação. Tu até pode depois deixar salvo um valor padrão, tá? Mas fiquem atentos a isso, porque muita gente pergunta sobre isso. Então, que bom que eu tenho a oportunidade agora de explicar para vocês como isso funciona, certo? E a margem de garantia exigida para operações de day trade é diferente da margem para swing trade position. É necessário verificar com a corretora. Pessoal, isso é muito importante. Eu coloquei isso também de propósito, porque muita gente me pergunta, tá? Que queria ficar posicionado aí com um contratinho de índice para a semana seguinte. Pessoal, uma coisa é margem day trade, tá? Outra coisa é a margem swing trade position. A margem para carregar um contrato futuro, um mini contrato futuro, acaba sendo muito maior do que a margem para day trade. A margem day trade é essa margem de R$100 e R$150 que a gente viu, né? R$100 para mini índice e R$150 para mini dólar. É uma margem que ao final do dia ela vai ser encerrada pela corretora, tá? Sem choro. É uma margem apenas para operações de day trade. Ou seja, vou repetir, ao final do dia, tu utilizando a margem de day trade de R$100 ou R$150 para mini contratos, você vai ser, a sua posição vai ser encerrada compulsoriamente pela corretora, tá? Agora, se tu negociar diretamente com a corretora ou tu tiver aí o saldo disponível para utilizar a margem de swing trade, que daí pode variar, só que é uma margem bem maior, sim, tu pode carregar a tua posição tranquilamente, tá? Para um swing trade ou um pro position, como preferir, certo? Mas fiquem atentos, né? Então, lembrem disso. Margem de day trade é diferente da margem de swing trade, tá? E a margem de swing trade ou position pode variar de corretora para corretora. É um valor bem acima do que o utilizado no day trade, tá? A alavancagem financeira. Acredito que essa aí talvez seja a parte mais importante da nossa aula. E eu não falo isso aí da boca para fora, eu falo isso do coração para fora, pessoal, porque é aí que a galera se esborracha, tá? É aí que a galera quebra a conta. Então, eu falei isso inicialmente para vocês e vou repetir, tá? Pessoal, entendam o que é alavancagem financeira, estudem alavancagem financeira, porque é muito importante, tá? É o que vai fazer vocês ganharem bastante dinheiro ou perder bastante dinheiro e quebrar a conta. O que é alavancagem financeira? Vamos lá. É o recurso utilizado principalmente para contratos de ativos futuros, em que as corretoras disponibilizam aos seus clientes a opção de operar contratos mais caros com valores menores. É o que a gente falou, né? A gente vai operar ali o contrato de mini dólar, né? O contrato de mini dólar, se eu não me engano, ele equivale a 10 mil dólares, tá? O valor de um mini contrato de dólar. A gente consegue operar aí com R$150. Tá? Essa é a mágica da alavancagem financeira. Por quê? Por quê? Como é que funciona? Como é que esse bicho como é que esse bicho sobrevive na selva? Tô brincando, né, pessoal? Mas o que é? A alavancagem é uma espécie de crédito, como se a corretora lhe emprestasse esse dinheiro, potencializando seu capital, né? E também os ganhos e as perdas, tá? Então, vai utilizar essa alavancagem, esse empréstimo da corretora que lastreia o contrato de 10 mil dólares aí para ti, tá? Em relação à tua garantia de R$150, por exemplo. E tu utiliza esse crédito, né, para fazer tua operação de day trade em cima desse mini contrato de dólar, por exemplo. Então, basicamente é por isso que a gente consegue alavancagem. Porque a gente está utilizando esse empréstimo da corretora para fazer as operações, tá? Por isso que as margens de day trade e swing trade são diferentes, entendeu? Porque ao final do dia, a margem de day trade sempre vai voltar, a alavancagem de day trade sempre vai ser encerrada pela corretora, né? E esse empréstimo vai se encerrar, certo? Normalmente o day trade é a modalidade escolhida por investidores que operam alavancado, mas não é a única. Mas, né, como nós estamos falando aqui de day trade, sim, de fato, normalmente é
a modalidade mais utilizada. Mas lembrando, não só uma coisa, tá? Nós também podemos operar alavancado ações, mas a gente vai focar nos mercados futuros. E o objetivo nesse tipo de operação é lucrar rapidamente, né, tirando proveito das pequenas e constantes oscilações no preço dos ativos, especulando com a margem com a alavancagem de day trade, certo? Vamos aqui. Lembrei, eu separei em tópicos mesmo para falar sobre cada uma. Alavancagem financeira em ações. Ao comprar ações, é possível utilizar um limite por ativo para alavancar em até 40 vezes, 40 vezes, tá, o valor da sua garantia elegível depositada na corretora, tanto na compra quanto na venda, para operações de day trade. Tá? Cada ativo possui um multiplicador, isso é importante, que é calculado em função da sua volatilidade e liquidez. Isso acontece porque cada um tem uma exposição ao risco diferente. Tá? Então isso aí vai ser calculado para cada ação de uma forma diferente, uma forma específica. Tá? Eu não vou entrar aqui nos meandros desse cálculo multiplicador, vocês depois podem ir atrás caso tenham interesse. Sei que muita gente aí vai querer depois ir para o lado das ações, então pesquisem depois sobre isso, tá? Sobre o fator de multiplicação, né, da alavancagem em ações. Mas aí tem basicamente aqui a regra, tá? Coloquei para você só para entender, só para visualizar, né, mais ou menos como é que funciona, que a garantia é igual a custódia em ações, tá? E tesouro direto, menos o deságio aplicado no critério da corretora, mais o saldo em conta, tá? Então, basicamente, tudo que tem na tua conta, basicamente isso. Tá? Considerando que, né, se tu tiver ações ou então títulos de tesouro direto, que são coisas que estão, né, em formatos de ativos de fato, e também saldo financeiro de conta corrente. Tá? Tudo isso aí acompanha a tua garantia. E aí a alavancagem vai ser o quê? Vai ser a tua garantia, né, tudo que tem na tua conta, mais a alavancagem de até 40 vezes. Tá? E pode variar de um ativo para o outro. Alguns ativos a gente consegue alavancar mais, outros menos. Tá? Então, por exemplo, alavancagem vale. Dei um exemplo aqui qualquer, tá? Mas esse multiplicador pode mudar. Alavancagem vale, tá? Então é um multiplicador de 15 vezes. Ou seja, vai dar, digamos que eu tenho 15 mil reais em conta, né, em garantia. 15 mil reais vezes 15, que é a alavancagem, vai dar 225 mil reais de alavancagem que eu posso utilizar para operar vale alavancado, tá? Em ações. Então, seria mais ou menos esse o cálculo. Com 15 mil reais, eu consigo operar o equivalente a 225 mil reais em vale, certo? Vocês podem daí pegar o quê? Pegar esse valor, dividir pelo valor da ação, vão conseguir achar aí a quantidade de lotes que você consegue utilizar nas operações para day trade. Para day trade, tá? Lembrando, para day trade. Quero pedir desculpa para vocês aí pela quantidade de texto, né? Mas como eu falei para vocês, isso é uma aula que ainda é teórica, mas que é uma das mais importantes, tá? Até já vi que a gente já estourou o tempo, eu queria ter explicado tudo isso aqui para vocês em 5 slides, pessoal. Mas como eu vi que o negócio era tão importante, não tinha como fazer isso. Isso realmente exige aí que vocês tenham atenção e cuidado. Então, né? Mas, né? Digamos assim, a gente tem que conhecer as regras do jogo para jogar bem, tá? Tem até uma frase que eu acho que quem já jogou videogame, já jogou futebol aí já deve conhecer, né? Que é, se não sabe brincar, não desce pro play. Que é exatamente isso, pessoal. Se tu conhece as regras, melhor tu nem participar, tá? Tem que saber conhecer as regras para jogar o jogo, tá? Não falo jogo como se fosse jogo de aposta, coisa assim, não. Falo de uma forma genérica, entendeu? Tipo, em relação a realmente tu tem que conhecer as regras do que tu tá fazendo para poder ser um bom profissional naquilo, tá? Independente que seja aí um videogame, um trabalho como um todo, né? Ou então nas próprias operações em bolsa, tá? Em tudo a gente tem que conhecer as regras. Alavancagem financeira em mercados futuros, que é o que a gente vai ficar mais atento. O mercado futuro é um ambiente dentro da bolsa de valores em que são negociados os contratos e mini contratos futuros, tá? Os contratos futuros são os derivativos, ou seja, os instrumentos financeiros que derivam de outros ativos, como moedas, tá? Moeda, índice, soja, boi gordo, entre outros. As operações do mercado futuro são alavancadas, tá? O que significa que não é preciso ter todo o valor do contrato para montar uma posição. Ou seja, diferente da ação, né, no mercado à vista,
Vamos lá, eu quero comprar uma ação que custa R$1. Daí eu quero comprar o lote padrão. Eu preciso ter R$100, né, para comprar aquele lote padrão da ação de R$1. Agora, se eu quero operar aí um mini contrato de dólar, um mini contrato de dólar custa seus $10.000. Eu não tenho $10.000 em conta, mas com R$150 eu posso operar. Entendem? No mercado à vista eu preciso ter o valor certinho ali da ação, da quantidade de lotes que eu quero da ação, para poder ter ela em custódia, para poder comprar e receber a ação. Não estou considerando alavancagem, tá, pessoal? E daí é outros 500. Mas agora no mercado futuro, não. No mercado futuro eu posso operar de uma forma alavancada sem ter todo o valor necessário para operar aquele contrato. Ou seja, como nós falamos, basta uma margem de garantia que pode ser dinheiro ou, em alguns casos, tipos de ativos, como com deságio, por exemplo, né, outras ações em custódia ou tesouro direto, tá, como a gente viu anteriormente. Entre os derivativos mais negociados no mercado futuro estão os mini contratos de índice e dólar. Acho que isso aí é mais claro possível, né? Eles são chamados de mini porque representam 20% do contrato padrão, tanto do dólar quanto do índice Bovespa. Os mini contratos são os mais acessíveis ao público por exigirem margens de garantia reduzidas, principalmente em operações de day trade, tá? Isso aí tudo a gente já falou. E também, né? A margem exigida de acordo com a corretora. Desculpa, a margem exigida varia de acordo com a corretora, mas com aproximadamente R$150 já é possível operar um mini contrato de dólar que custa $10.000, que é o que a gente falou. E a alavancagem pode potencializar os ganhos porque a variação em percentual ocorre sobre o valor total do contrato, sobre o contrato dos $10.000, tá? Por isso que a alavancagem, né, acaba sendo tanto um poder de fogo positivo como negativo, tá? Nós vamos ter aí mais munição para fazer mais financeiro, né, mais valor financeiro, tanto no ganho quanto na perda. E acho que agora está no nosso último slide, vocês já devem estar cansados de ouvir minha voz aqui, até nem imaginava que a gente ia se estender tanto, mas o assunto é realmente importante, tá? Que eu deixei para o final, porque obviamente, né, o mais importante eu deixo para o final para vocês depois deixarem aquele like e se inscreverem no nosso canal, né, galera? Tô brincando, mas vamos lá. Realmente o mais importante para que, obviamente, né, criar todo esse contexto do assunto e vocês, né, finalmente entenderem, para a gente fechar o ciclo do conteúdo. Vantagens da alavancagem financeira. Então, como eu falei, oportunidade de obter os mesmos resultados que grandes investidores, mesmo sem muito capital para investir, tá? Ou seja, nós podemos aí utilizar o fator de multiplicação da alavancagem para realmente poder fazer aí um valor financeiro substancialmente maior do que, por exemplo, com uma margem utilizada para o mercado à vista, por exemplo, tá? Então, isso é um grande benefício que a gente tem. Possibilidade de ótimos ganhos em curtíssimo prazo, que é o objetivo do day trade. E em caso de prejuízo, você só precisa arcar com o valor da variação do ativo e não com o valor total, né? Então, não vai ser sobre o valor do contrato dos $10.000, mas sim sobre o valor do ativo, que vai ser de acordo, né, com a margem de garantia que tem dentro da tua conta, tá? Então, enfim, é isso. Agora, eu achei engraçado esses últimos slides, tá? Porque percebam que as vantagens são, por mais que sejam 3, né, sejam um número igual, as vantagens são menores do que as desvantagens, tá? Por que eu botei assim? Pessoal, porque eu quero que vocês tenham medo. Não medo ruim, tá? Eu quero que vocês respeitem a alavancagem, tá? Eu usei a palavra medo porque normalmente o medo e respeito, eles acabam andando de mãos dadas, tá? Nem todo medo é ruim, entendeu? Então, respeitem a alavancagem, tá? O objetivo é esse. A alavancagem não aumenta apenas o potencial de ganhos, mas também o de prejuízo. Ou seja, você pode obter rendimentos melhores, mas também perderá mais dinheiro se os resultados forem diferentes do esperado, tá? Então, da mesma forma que para o lado positivo vai ser muito legal, muito bom, para o lado negativo não vai ser tão legal assim, tá? Porque da mesma forma que a gente vai ter a alavancagem ao nosso favor, caso a nossa operação dê certo, o contrário vai acontecer caso a operação dê errado. A gente vai ter esse efeito multiplicador sobre
sobre a variação do ativo caso a operação dê errado, né? Então, muito cuidado, muito respeito pela alavancagem. A alavancagem ela tem que ser utilizada de uma forma, tem que ser utilizado corretamente, com responsabilidade, essa é a palavra. Tem aquela famosa frase do tio Ben, né, do Homem-Aranha, e que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Pessoal, não é diferente, tá? Porque a alavancagem é um poder que vocês têm dentro do mercado futuro. Então, lembrem sempre disso. Não é só porque vocês colocaram lá R$ 1.000 na corretora que tudo lindo, certo e maravilhoso. Pessoal, lembrem-se que vocês estão utilizando a alavancagem. A alavancagem é um poder, tá? Eu usei até a expressão poder de fogo antes, né? Que realmente tem todo sentido agora com o que eu falei. Então, a alavancagem é um poder que você tem que saber usar. Não adianta sair botando R$ 1.000 na corretora e já querendo operar aí 10 mini contratos de índice. É o que vocês vão poder operar. Não vai dar certo. Quer dizer, pode dar certo, mas tenham em mente que vocês correm um grande risco de quebrar uma conta pela variação do valor do ativo muito rápido, tá? E fiquem atentos. Realmente, para esse tipo de aviso aí é muito importante que eu dê para vocês. Eu tô falando agora de uma forma mais tensa, mais sombria, porque vocês têm que ter respeito pela alavancagem financeira. Outra desvantagem. A gestão de riscos nesse tipo de operação exige uma maior compreensão no mercado financeiro. É possível, inclusive, que o investidor acabe por perder todo o capital investido, ou seja, quebrar a conta. Percebam que eu deixei aqui em vermelho, quebrar a conta. Vou repetir de novo, quebrar a conta. Pessoal, cuidado com a alavancagem, porque a alavancagem pode fazer evaporar todo o valor financeiro da conta de vocês, todo o capital investido, assim, tá? Se vocês não souberem o que estão fazendo, se vocês não tratarem a alavancagem com responsabilidade. Ah, Roberto, mas eu botei R$ 1.000 na conta e aí o preço foi 100 pontos contra, sei lá, 300, 500 pontos contra mim no índice e a corretora me estopou. Sim, porque tu estava utilizando uma alavancagem muito superior ao que tu deveria. Tu estava utilizando aí 10 contratos de mini índice com R$ 1.000 na conta. Tu estava literalmente utilizando toda a tua alavancagem disponível para fazer uma operação com esse valor financeiro na conta. Entende? Então, cuidado, galera. E a última, tá? Essa é uma estratégia para perfis arrojados, ou seja, perfis agressivos de investimento, né, de especulação, que funciona apenas no curto prazo e exige um monitoramento constante do preço dos ativos. Assim, não é o mais indicado para a maioria dos investidores, tá? Então, galera, isso é uma coisa que a gente tem que falar a partir de agora, tá? Deixar claro, ser transparente. Day trade não é para todo mundo, tá? Novamente, day trade não é para todo mundo. Algumas pessoas vão se adaptar melhor ao day trade, outras não, certo? O perfil arrojado é o perfil para realmente alguém que está disposto a aceitar mais risco nas suas operações, seja elas de especulação ou de investimentos, tá? Mas, focando aqui na especulação, o perfil arrojado é o perfil que realmente vai ser o perfil mais indicado para fazer operações de day trade alavancadas. Então, não fiquem batendo com a cabeça na parede caso vocês achem que vocês não se sintam confortáveis em operações de day trade. Porque não é para todo mundo, de fato. Tá? Muita gente se dá tri bem, por exemplo, com swing trade. Ou então até position, mas vamos focar no swing trade. Muita gente acaba assim, ó, deslanchando no swing trade porque acaba sendo um método muito mais tranquilo, muito menos frenético de análise. Tá? A volatilidade não afeta tanto as operações de swing trade como no day trade. Então, muita gente acaba se adaptando melhor por ser menos realmente frenético, como eu utilizei a palavra, tá? Então, escutem a vocês mesmos, tá? Prestem atenção como vocês se sentem fazendo operações no day trade, porque às vezes a virada de chave não está em insistir de repente em algo que vocês não se sintam confortáveis, mas talvez possam achar uma outra forma de fazer, né, que vocês se sintam muito bem fazendo, se sintam confortáveis.
por exemplo, o swing trade, tá? Eu digo isso porque, como eu falei no primeira aula, o day trade seria a Fórmula 1 do mercado, tá? É onde tudo acontece e termina no mesmo dia. Realmente, assim, ó, é uma partida de futebol, tá? Onde tá todo mundo correndo de um lado pro outro durante 90 minutos, certo? Agora, o swing trade não, o swing trade já vai ser aí um, um campeonato, digamos assim, né? O impacto de uma partida não vai afetar tanto o resultado final, tá? Se na medida que vocês forem ganhando mais partidas, vocês forem, né, vocês forem tendo mais certeza de que a estratégia de vocês está certa. Tá? Acabei de tirar essa analogia da minha cabeça agora, tá? Mas faz todo o sentido do mundo. No day trade, uma partida define tudo. No swing trade, não. Vocês vão ter aí 5, 6, 10, 12 partidas para definir o resultado final, tá? Então, pensem nisso. Para muita gente, o day trade não funciona. Para muita gente também funciona, tá? Para alguns, o swing trade vai ser muito melhor do que para outros, tá? Galera, eu acho que era isso. Se eu não me engano, não tem mais slides. É isso aí. Chegamos no final. Pessoal, muito obrigado, tá? Por terem nos assistido até o final. Acho que eu me passei um pouco. Não deveria, tá? Realmente eu queria... Não, galera, eu vou ser sucinto, eu vou explicar em 5 slides. Mas aí eu pensei, cara, esse assunto é muito importante. Por mais chato que seja a gente falar só sobre teoria, não se preocupem, tá? Nós vamos... Deixa eu voltar aqui no cronograma. Aula 3 vai ser sobre... Peraí, voltando aqui. Aí, métodos de análise, tá? A aula 3 já vai ser um pouquinho mais legal, vai ser um pouquinho mais visual, mais dentro da plataforma, então acho que vocês vão se sentir mais à vontade, tá? Mas, galera, prestem atenção, tudo que eu falei aqui é bem importante, fiquem atentos, não operem mais alavancados que vocês devem, tá? Mandem essa aula para quem vocês acham que vai ser importante, continuem nos acompanhando, quem não viu a primeira aula, assista, tá bem legal, tá? E a gente vai aí a cada 15 dias colocando novas aulas para vocês, tá certo? Galera, beijo no coração, muito obrigado e segue o fluxo. Tchau, tchau.